Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no Cantinho da Arte, bem-vindo aqui à minha aula, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de movimentos de arte abstrata. Nós vamos falar do construtivismo, do suprematismo e do neoplasticismo. Em capítulos anteriores, nós já diferenciamos arte figurativa, é o contrário de arte abstrata. Então, hoje a gente vai falar de movimentos da arte abstrata, né? A arte abstrata, ela comunica, ela expressa, só que o que ela usa para fazer essa comunicação, essa expressão, são cores, linhas, nessas especificamente que a gente vai estudar hoje, principalmente formas geométricas. Tá? Então, essa é a nossa matéria hoje, né? Bom, e dois desses movimentos estão ligados muito à realidade da Rússia, a Revolução Russa de 1917. Então, a gente vai ver o construtivismo e o suprematismo muito ligado são vanguardas que representam esse momento na Rússia. E o neoplasticismo, que a gente também vai estudar, e todos esses três trabalham com essas formas geométricas, tentando essa expressividade, essa comunicação, tá? Vamos ver um pouquinho, então, sobre o suprematismo. Olha só, todas essas vertentes de arte abstrata da primeira metade do século XX, essas vertentes se espalharam pelo mundo, né? De várias maneiras, né? Mas, no geral, né? Todas elas trabalhavam com essa geometrização, que era usada racionalmente. E eles não traduziam ou não queriam expressar sentimentalismo ou alguma expressão subjetiva, mas tinha comunicação, né, aplicada de maneiras distintas dentro do conceito de cada grupo. Tá? Então, dentre esses movimentos, a gente vai estudar hoje, nós vamos começar com o suprematismo. Olha só, o suprematismo, ele usa essas formas geométricas que parece que estão escorregando nessas diagonais, né? É uma desorganização na procura de uma organização, uma nova ordem. São cores puras, geralmente o fundo é branco, e as formas estão nessa diagonalidade, parece que elas estão passando. Uma vez eu estava dando aula e um aluno falou: professora, parece que eu recortei vários retângulos quadrados em cima de uma mesa para fazer um trabalho e o vento passou. E essas formas que eu recortei nos papéis coloridos estão caindo no chão, só para vocês não esquecerem do suprematismo, né? E essas vanguardas, essa arte da vanguarda russa, elas estão relacionadas com a Revolução Russa. Todos esses artistas, antes da Revolução de 1917, eles já haviam tido contato com as vanguardas, com o cubismo, com o futurismo, com o ofismo, que eu vou falar o que é, com o raionismo, com o impressionismo lá do final do século. Então, eles tinham contato, só que eles fizeram uma adaptação, né? E eles também já haviam participado de exposição, tanto na Rússia quanto em outros países da Europa. Então, não foi um movimento que nasceu naquele momento ali da Revolução Russa, não. Eles é anterior, né? Mas foi um modo de expressão, de comunicação desses ideais da Revolução Russa, né? Quando os bolcheviques chegam ao poder, vários desses artistas, dessas vanguardas, se aproximam desse movimento revolucionário e eles declaram, então, o seu apoio com o seu discurso e a sua arte. Então, com a criação da União Soviética, a vanguarda russa se tornou, então, uma arte oficial do regime, com abordagem mais social, né, e concreta da arte, e tanto na pintura, quanto nas artes gráficas, quanto no desenho industrial, quanto na arquitetura, né. E esse suprematismo que a gente está vendo aí, ele foi desenvolvido a partir de 1913, e um grande representante dessa vanguarda é o artista russo Kazimir Malevich. Essas obras são deles. São essa pintura com forma baseada nessas formas geométricas, que são quadrados, retângulos, círculos, cruzes, né? Como eu disse a vocês, cores puras com esse fundo branco. E o suprematismo é considerado a primeira escola sistemática de arte abstrata, de pintura abstrata. E olha só, nada é só o que parece, não tem essa frieza que vocês estão achando, não, sabe por quê? Para Malevich, a arte para ele representava uma verdade escondida atrás das aparências das coisas. Então, atrás dessas formas, dessas cores, ele tinha uma conexão quase com a espiritualidade.
Então, ele queria mostrar o que está por trás dessas coisas. Esse seria o objetivo dessa arte, o que está por trás dessa realidade, né? E o cenário da Revolução Russa, que começava ali, né, depois de 1913, nós vamos viver a Revolução Russa em 1917, esse cenário, ele estava passando por modificações. E essa vanguarda que procurava o que está por trás das coisas, essa coisa quase que espiritualizada, foi substituída por uma outra vanguarda chamada construtivismo, que era mais pragmática. O que é mais pragmática? Mais prática, mais objetiva, vocês vão ver, né? Mas elas estão relacionadas. Então, vamos ver mais um pouquinho das obras de Malevich, né? Então, fundo branco, as cores mais puras, né? Uma cartela reduzida de cores, né? Não tem tantas tonalidades. As figuras parece que elas estão em diagonal, mas tem uma procura dessa organização formal, né? E um grande representante é esse artista que eu acabei de falar para vocês, Kazimir Malevich. Ele era amigo e admirador e se inspirava também nesse matemático russo chamado Uspenski. E Uspenski acreditava até na existência de uma quarta dimensão. Que, né, olha, o Malevich não falava que ele queria mostrar o que está por trás das coisas, uma nova ordem através desse abstrato, e o Uspenski falava assim, olha, o homem não se conhece, o homem não conhece nem os próprios limites, nem suas potencialidades. O homem não conhece sequer até que ponto não se conhece. Então, uma investigação que estaria além, né, do que se havia na época. E o construtivismo. Olha, o nome já fala que são construções, né? E um grande artista russo foi Vladimir Tatlin, baseado em construções, tanto pintura, quanto colagem, quanto arquitetura, quanto as artes gráficas. Tem influência do cubismo também. E a proposta principal deles era socializar a arte sem transformá-la em algo diretamente político, né? Mas atrelado ao povo, ao proletariado. Usavam formas genéricas, cores puras. Vamos ver as imagens, aí fica melhor para a gente ver. Às vezes as composições são bidimensionais, às vezes tridimensionais. Existem também, olha, não só abstratamente, eles colocam, às vezes, composições com tipografias, que são letras, ou com fotografias, como vocês estão vendo aí, né? Nesse caso aí parece uma convocação, né? A menina está chamando. Então foi o caminho usado principalmente quando os bolcheviques chegam ao poder, a gente vai ver que tem uma transformação. Mas nesse caminho da revolução, das transformações que acontecem na Rússia, e os artistas simpatizantes ao movimento usaram, então, principalmente para cartazes, para convocação, né? Para esculturas, para marcos também. Vocês vão ver que uma grande estrutura aí, que é o Monumento à Terceira Internacional de Vladimir Tatlin, seria uma torre que era para ser construída na cidade de São Petersburgo, com mais de 400 metros, mas não foi construída, ficou só na maquete. Então, esse é o construtivismo que vocês estão vendo. Usavam madeira, usavam metais também, e em suas obras eles discutiam também as relações espaciais existentes entre os materiais, por exemplo, a textura da madeira com o metal, a arte focada também na construção de objetos. E o construtivismo se afastou dos padrões naturalistas, vocês estão vendo, ele não representa a casinha, a garrafa, né? São formas abstratas de composição, né? E esses movimentos trabalhavam principalmente dentro das formas geométricas. O construtivismo, nessa maneira, como eu disse a vocês, nessa diferença, usava às vezes a fotografia. Olha essas obras desse artista russo, chamado Alexandre Rodchenko. Rodchenko foi um grande programador visual, artista gráfico, fotógrafo, escultor. Vocês estão vendo a contracapa de um livro, olha, essa organização das letras com as linhas, né? Como ele faz tão bem toda essa composição. Isso era o construtivismo, são construções, né? E as cores também, usado muito preto, branco, vermelho. O suprematismo parece que tem uma cartela de cor um pouco mais ampla, mas mesmo assim restrita. Uma foto aí de Alexander Rodchenko. Vocês estão vendo até na maneira de enquadrar, de escolher dentro do espaço o que ficará na lente da câmera, tem toda uma sistematização, né? Menos é mais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, até na Bauhaus, que nós vimos esse conceito, né? Essa simplificação, entre aspas, né?
do que escolher, do que marcar, do que fotografar. Muito bem. Então, essa estética visual, influências revolucionárias, cores primárias, ângulos diagonais, perspectiva, e a importância da tipografia, principalmente das letras, dos números. Né? Novamente, vocês podem observar que tem uma procura, as obras não estão desorganizadas, tem uma procura de organização formal. E muitas vezes o construtivismo tem uma tendência ao figurativo. Vocês estão vendo essas duas obras aqui, que lembra uma certa figura humana. Essa aqui eu vou falar daqui a pouco, é uma obra de Vladimir Tatlin, que faz uma referência, uma homenagem à Terceira Internacional. Vou falar sobre ela agora. Ficou só na maquete, ela não foi erguida. Né? E se fosse construída, seria uma bela torre, mais alta do que a Torre Eiffel, teria 400 metros, né? Com várias formas. Aqui é uma maquete, vocês estão vendo, olha. Lá dentro, vocês podem ver que tem uma pirâmide, tem um cilindro, tem uma esfera, tem um cubo. E essa estrutura, ela não seria... ela não seria estática, ela teria um movimento. Por exemplo, o cubo, ele faria um giro em um ano, a pirâmide em um mês, o cilindro em um dia e a esfera em uma hora. Então, teria também essa função da marcação do tempo, mas não passou de um modelo. E o nome, né? Homenagem à terceira, monumento à Terceira Internacional. O que foi a Terceira Internacional? Foi uma organização internacional fundada por Lenin em 1919, e Lenin queria reunir todos os partistas comunistas de diferentes partidos, né? Lutando pela superação do capitalismo e estabelecendo, então, a ditadura do proletariado. Olha que dá para a gente ver melhor, estão vendo? Ela teria essas formas, elas girariam. Vocês estão vendo lá a pirâmide, aqui não dá para ver direitinho o cubo e a esfera, e o cilindro. Uma bela composição construtivista, né? E aí eu trouxe em negrito para vocês, olha, que o construtivismo estava comprometido não apenas em construir essas estruturas, né? Tem todo um ideal aí por trás, mas como essas estruturas construiriam uma nova sociedade que eles acreditavam estar iniciando. Era um movimento muito ligado às questões do seu tempo, procurando respostas na modernidade da sua época para construir uma estética e inseri-la na vida real. Arte e vida, né, gente? Sempre ligado uma coisa com a outra, né? Bom, e contextualizando, o livro de vocês mostra aí, para vocês não esquecerem do construtivismo, uma banda de rock que foi fundada em 2002, é uma banda chamada Franz Ferdinand, uma banda escocesa, e toda a estética da banda, a capa dos seus CDs, o figurino, até as músicas, eram baseadas nessa vanguarda do início do século, né, na Rússia, que era o construtivismo. Então, vocês vão ver aqui, olha, olhando toda a programação, a roupa deles, os cartazes de publicidade, a gente vai ver que lembram essas imagens que eu acabei de mostrar da Rússia construtivista. Olha, fizeram até uma apropriação da obra que eu mostrei, né? A menina que convoca, que chama aí os operários para essa luta, para estarem no poder, né? A igualdade, todos aqueles ideais, né? Todas as utopias, né? Que infelizmente às vezes os sonhos são tão altos, né? Mas a realidade, de todos esses sonhos da humanidade, às vezes esbarram em coisas que não dão certo, né? Mas vamos voltar aqui para a arte, né? Isso também é arte. Franz Ferdinand, o nome dessa banda, foi esse arquiduque da Áustria que foi considerado o estopim, o assassinato dele para a Primeira Guerra Mundial. Então é um nome irreverente que a banda dá aí, Franz Ferdinand, né? Eles talvez fossem um estopim para uma mudança, para um novo rock, talvez essa proposta aí, um nome irreverente, histórico, mas não com relação à guerra aí, à morte que desencadeou aí o assassinato desse arquiduque aí. Muito bem, mas olha só, com a morte de Lenin, essa abstração toda que a gente viu aí, tanto do suprematismo e dos construtivistas, a gente vai ver que vai ter, então, uma alternação, vai ficar de lado. A gente vai ver uma abordagem agora mais figurativa da arte, né? Eles voltam a representar as coisas de maneira figurativa. É chamado, então, socialismo realista. O que seria o socialismo realista? É melhor a gente olhar as imagens, né? Então, com a seção com o Stalin subindo, então, muitos artistas adequaram esses padrões estéticos tão revolucionários nessa ordem de imediata
resgata a identificação. Então, volta a arte figurativa. Vocês estão vendo que continua os temas, o povo, a revolução, né? As classes menos favorecidas, mas de uma interpretação mais figurativa, né? Então, é isso que a gente está vendo aí hoje, essas vanguardas e como a arte vai alternando, né? Às vezes ela é abstrata, às vezes ela é figurativa, às vezes ela é racional, às vezes ela é emocional, às vezes... E é isso que a gente vê na história da arte, né? Bom, o construtivismo ligado à Revolução de 1917, né? Tinha influência do cubismo e eles queriam socializar, então, a arte, né? Nessa nova ordem, o Monumento da Terceira Internacional, de Vladimir Tatin, já falei, né? Trouxe mais um pouquinho sobre ele, depois vocês podem pesquisar cada parte dele, né? Infelizmente, não chegou a ser construída essa grande torre aí, que teria 400 metros. Muito bem, neoplasticismo também é uma vanguarda abstrata e usa muito as formas geométricas, né? E dois grandes representantes a gente tem, que é Piet Mondrian, holandês, e Theo van Doesburg. E a gente vai ver que eles queriam encontrar uma nova forma de expressão capaz de revelar a essência, olha como é que lembra um pouco o suprematismo, a essência das coisas. Bem parecido, né? Tinham como objetivo encontrar a aparência da natureza, escondida por trás da aparência visível. Então, eles achavam que, através dessas composições, olha, eles poderiam estar em contato com uma nova dinâmica. São mais linhas retas, horizontais e verticais. A gente vai ver as cores primárias nessas obras, a cartela fica no vermelho, no amarelo, no azul, mais o preto e o branco. Piet Mondrian depois abandona essas cores primárias e fica só com o preto e o branco. Depois ele abandona o preto e as suas últimas composições tem o branco, né? E não era um artista que fazia as coisas sem planejamento. Piet Mondrian era arquiteto, era engenheiro. E vocês podem ver, olha, que nessa nova ordem é tudo muito igual, apesar da diferença das formas. Eu tenho aqui um grande quadrado vermelho, mas ele não é dominador na composição, porque tem um contrapeso das outras formas aqui, né? Então, isso eu acho muito interessante, né? Essa maneira em que todas as formas, as grandes, as pequenas, têm o seu lugar na composição, e a composição inteira tem a sua harmonia. É isso que a gente está vendo no neoplasticismo de Piet Mondrian. As composições, já falei, né? Verticais, horizontais, mais as cores primárias, né? E olha só, isso que eu acabei de falar no último item aí. A harmonia do quadro não deveria ser conseguida pela simetria. Simetria, assim, tipo assim, olha, o que tem de um lado tem do outro. Se eu partir esse quadro do meio, um lado não é igual do outro. Ele é assimétrico, mas ele é harmônico, ele tem equilíbrio. Mas por meio de um equilíbrio formal entre formas distintas. Ele faz um contrapeso muito bem feito com as formas que estão à direita e com relação a esse vermelho e as outras formas do outro lado. Né? E tem todo a ver com isso que está acontecendo, da revolução, do povo ao poder. E Piet Mondrian, com seu neoplasticismo, foi inspiração para a arte aplicada. A arte aplicada é quando a indústria fabrica roupas, cadeiras, xícaras, relógios, né? A arte aplicada é uma arte que é usada no cotidiano, com formas cotidianas, um carro, uma xícara, um vestido. Por exemplo, Yves Saint Laurent, em 1966, faz uma coleção toda baseada nas obras de Piet Mondrian, os famosos vestidos tubinhos, né? Os comprimentos que subiram na década de 60. Olha só. E para vocês não esquecerem, principalmente as meninas, a revista Vogue foi capa da Vogue, uma das suas modelos aí, e outras obras inspiradas nesse neoplasticismo, principalmente de Piet Mondrian, como essa cadeira vermelha e azul. Dentro da história do mobiliário, é uma cadeira caríssima, uma cadeira que tem um designer também revolucionário, é um marco dentro da história do mobiliário. E se vocês olharem ela de frente, bem de frente, lembram as obras do neoplasticismo de Piet Mondrian. E aí, reforçando o que é arte aplicada, é um termo utilizado para determinar um tipo de produção artística que se orienta a um nível mais utilitário que estético, né? A estética do cotidiano, no relógio, no tênis, olha, no carro da Renault, né? Em vários objetos, a bolsa, objetos de decoração, luminária, essa cozinha feita, né?
né, dentro do neoplástico, para vocês não esquecerem, e até pela internet, isso é um produto atual, até hoje, a Piet Mondrian ainda é inspiração, ele ainda continua moderno, né? Muito bem, e o livro de vocês encerra com Joaquim Torres, que é um artista uruguaio que teve influência com a vanguarda, com essas vanguardas abstratas, geométricas, e traz para a América. Olha os trabalhos de Joaquim Torres. Não sei se vocês conseguem identificar, mas dentro daquela, entre aspas, né, que vocês falam comigo, frieza da arte abstrata neoplástica, porque ela não é fria, vocês viram que ela busca uma essência, né? Sempre o que está por trás das coisas, tem um aspecto mais lúdico, mais solto, ele entra com outras formas mais figurativas, olha, o sol, a casinha, o peixe, o relógio, ele faz uma abordagem, né, que fica entre o figurativo, entre o abstrato, esse artista uruguaio que traz essas estéticas, essas vanguardas para a América do Sul. E é de Joaquim Torres, né? Essa obra aí que a gente falaria muito sobre ela, mas eu lanço para vocês fazerem aí uma reflexão, que é a América Invertida, que é uma obra de 1943. Ele pergunta o que está em cima, o que está embaixo? Qual é a referência para a gente desenhar um mapa, né? Quem domina, quem é dominado, né? Então são várias abordagens dentro dessa América aí invertida, né? Vocês podem pesquisar um pouquinho mais. E eu falei que os artistas russos da vanguarda, do suprematismo, do construtivismo, eles tiveram influências com o impressionismo, com o cubismo, com o futurismo, e eu disse a vocês que eles tiveram influências do orfismo. O orfismo foi uma vanguarda bem rápida, ela não demorou muito, foi uma variação do cubismo. É um cubismo um pouquinho mais deixa eu ver, de cor, com menos formas retas. Olha só, esse é o orfismo. E esse movimento de 2000, por volta de 1912, tem influência, é uma vertente do cubismo, e a gente vai ver que por que chama movimento orfista? Por que é orfismo? Porque ele vem da palavra Orfeu, que era um poeta e cantor da mitologia grega. Então, é uma tentativa de também colocar o lúdico, um pouco mais de poesia naquele cubismo tão de linhas retas. Lembram Pablo Picasso, George Braque? Então, esse é o orfismo. E os artistas russos também tiveram contato, e, aliás, essa vanguarda é russa também, mas ela ficou restrita a um casal, que era o raionismo. O casal Mikhail Larionov e Natália Goncharova, eles trabalhavam com formas que lembravam raios, lembram também o futurismo, olha, raios de cores vivas, né? Essa movimentação. Então, essas duas estéticas, essas duas vanguardas influenciam também os artistas, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Tudo isso pode ser aberto, estudem mais, né? E não fiquem, às vezes, eu vejo o aluno um pouquinho pé atrás, né? Não se identificam tanto com a arte abstrata, que a arte abstrata ela é comunicação, ela também é expressividade do homem. E nesse caso aqui, a gente viu que ela está completamente ligada ao que estava vivendo. E sempre é assim, não tem como. A arte é vida, né? O que se vive é o que se cria. Beijo, boa noite, até a próxima.